programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos. Tirem as crianças e as pessoas de coração fraco da sala, porque esse programa contém cenas de violência e insinuação sexual. Eu sou Ney Hamilton. Drogas também. Drogas também. Drogas também. Eu sou Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Mário Negrão, Hugo Mengarelli. Infelizmente, nesta semana histórica, estamos desfalcados do Belmiro Valverde, mas ele estará aqui na próxima semana, que será outra semana histórica, se Deus quiser. Mário Negrão. Boa! Foi uma semana como há muito não se via no Brasil, eu pelo muito. menos não tinha visto nada. E de tanta coisa que eu li, tanta coisa que eu vi, tanta coisa que eu assisti, teve uma frase que desde o começo está me marcando. Eu ouvi num programa de rádio, foi até um ouvinte aqui de Curitiba, não lembro o nome, o autor da frase, mas eu achei genial. O elefante descobriu que estava amarrado com um barbante. É verdade. Sensacional. O que você, em algum momento da sua vida, você esperava ver o que você viu nos últimos dias aqui no Brasil? Nunca, nunca. Eu achei que a docilidade do brasileiro já estava ficando patológica já. Mas assim, você vê que não, né? Você vê que a alma é grande, né? Se você apertar o suficiente, né, o abscesso estoura, né? É que tem umas espinhas que você tem que espremer. Elas não vão, dói, mas elas não vão sartar sozinhas, né? Eu achei bonito, achei bacana. E sabe o que eu estou achando mais legal ainda? A recusa total desse movimento se rotular. Ontem, parece que em São Paulo, né, apareceram os nossos amigos vermelhos lá com as bandeirinhas, estão querendo se aproveitar do momento, né? E foram jogados de lado, assim, sabe? Foram ignorados. Ninguém quer saber de nenhuma filiação partidária, nem nenhum... Esse movimento não vai servir ninguém, entendeu? Serve ao povo. Né? E olha que eu achei muito que é uma coisa utópica, né? Um movimento, claro, a gente não pode ser ingênuo com relação a isso. Mas utopia existe, nunca comeu claro. Não existe. Mas a gente tem que persegui-la, né? Que comece a existir, porque desde que a humanidade sempre teve alguma coisa utópica. Gente, é o que eu colocava para os alunos no outro dia. Pomba, apagaram a luz do fundo do túnel. Bom, acenda pelo menos para saber o povo onde minimamente tem que ir. Isso é fundamental. Continua, utopia é igual orgasmo, não é impossível, isso é difícil. Tem que se expurgar o orgasmo, tem que se esforçar, né, não vem assim. Não é. As metáforas deles não são uma metáfora, são realmente, no real, meio bom assim. Eu já passei. Pô, como não vão colocar o que colocam? Isso é você que fala tanta barbaridade. As outras coisas. Por causa de mim que eles põem aquilo. Deixa eles Mas tem umas coisas interessantes assim que eu notei. Primeiro, assim, o que significa a não rotulação? Né? Significa que a gente está... isso é uma coisa em andamento, é uma coisa processual, não é? Significa que é caótico, que eu não acredito, mas pode ser, né? Significa que a agenda não se revelou ainda. O que isso significa? Acho que significa fadiga de material. Eu acho. Olha, a expressão que veio na minha cabeça à medida que eu fui vendo, assim, o Brasil pediu, a sociedade brasileira pediu o divórcio do governo. Divórcio. Não é? Do Estado, né? Do Estado. Do Estado. Por enquanto, não sei se é do Estado ou só do governo. Por enquanto está sendo assim um processo amigável. Né? Passar para litigioso falta pouco. Falta muito pouco. Sim. Eu acho que isso pode fazer assim, de uma hora para outra. À medida que algum safado se apropriar disso aí, né? Infelizmente os nossos safados estão ou presos ou doentes demais, né? Ninguém está disponível, né? E a outra está tonta, igual uma galinha sem cabeça. Então, eu acho que ninguém está disponível no momento para assumir algum comando disso. Então, isso vai, pela primeira vez, umas poucas vezes no Brasil, vai seguir um caminho próprio. Né? Eu não sei onde vai parar isso, eu não sei. Eu acho que a intenção do povo não é de revolução, não é de expulsar a mulher do governo, ninguém está querendo isso, né? Eu acho que o Fernando Gabeira falou uma coisa muito boa. Ele falou que o Brasil precisou de uma sacudida. Isso é uma freada de arrumação, entende? Do povo que às vezes escuta, nós não somos idiotas, nós podemos ser sonhadores, podemos ser superficiais como eleitores, mas não somos imbecis.
né? E a gente vai aguentar até certo ponto. Tanto é que você vê que abaixar as passagens, não aumentar as passagens, não adiantou coisa nenhuma, porque as pessoas querem mais. Não, isso foi o gatilho, né? Vamos dizer, as passagens, foi o gatilho, acho que, aí até fazendo um trocadilho, acho que o gatilho foram as passagens e a repressão policial, porque eu acredito que a repressão policial funcionou como relações públicas desse movimento que ninguém esperava. Acho que a violência da polícia de São Paulo acabou despertando nas pessoas assim um sentimento. Mas aí, né, achei achei tão revoltante aqui, pelo seguinte, que aquilo é uma provocação para a gente cair em velhos hábitos de novo, né? Quer dizer, na medida que tem, porque, pelo amor de Deus, o cara chegar com uma bomba, jogar na cara da polícia, vai esperar o quê também, né? Não, mas é que a polícia, ela agiu talvez da forma correta no momento incorreto, porque a manifestação, ela tinha momentos de vandalismo na segunda e na terça-feira, e a polícia não agiu. Na quarta-feira, quando não havia começado a bandalheira, a polícia saiu atirando. Olha, né, então, daí, foi domingo então quer dizer, eles usaram a força, talvez a força correta no momento incorreto. Não, um segundinho só. Foi um equívoco, porque tem um momento, um grupo de pessoas, inclusive que estavam quietos, alguns ajoelhados, e a polícia partiu para cima. Tinha gente tomando café na rua. Não jogaram nada, perdão, estavam os que jogaram, mas estavam os que não jogaram. Aliás, no YouTube aparece claramente também o famoso trabalho que faz a polícia às vezes, quebrando seus próprios carros para justificar a repressão. O pior, te manda gente. Eu não sei se todos os que estão dentro, quebrando dentro dos grupos, das manifestações, não são da própria polícia, os chamados P2, os infiltrados. Ou que PT3, né? Ou quinta coluna, sei lá, coluna. O que você quiser. MST, Comes Again, pode ser tudo agora. O problema não é esse. A mim me parece que há uma questão, isso que Gabriela coloca é verdade, que é uma sacudida. Mas a mim o que me deixa impressionado é que Brasil, ou seja, o poder, primeiro, segundo, terceiro e quarto poder, está perdido. Não sabe o que falar. Você pega os jornais, pega este jornal, por exemplo. Olha o que este governador falou. Por favor, dá para aproximar aqui? Aí está, olha. Alckmin defende PM e diz que protesto... Tem viés político. Mas este cara aqui foi expulso do Cotolengo, meu irmão, porque como não vai ter qualquer manifestação pública é política? O que faz a polícia baixar o pau na cabeça também é política isso aí. Política é agir dentro da polis. Isso é política, é ser cidadão. O cidadão age na polis, o político age na polis. Não o político o que eles estão fazendo. Eles desfiguraram, destroçaram o sentido político tradicional. ¿Me entiende? Porque políticos, para los griegos, era tanto cidadão como político. Aqui, durante o período das ditaduras militares, né, abanderada na Guerra Fria atrás daquele exemplo que temos que discutir, que democrático foi Estados Unidos, ¿no? Que hasta los 70 e pouco os negros tinham que ir de um lado e os brancos do outro. Era muito democrático se fosse branco. Mas criaram uma divisão radical. Você é cidadão. Cidadão, política não. Se o cidadão retira da política, retira tudo, porque a política é a forma que ele tem de agir na sociedade, de agir na coisa comum. Comum, que vem de com e munus. Isso é Max Weber clássico, né? Me entende? Com munus, ou seja, que é munus? Dom, a troca. Ou seja, a comunidade, uma comunidade, tem bens comuns, bens entre aspas, trocas comuns, trocas simbólicas comuns. ¿Me entende? E isso está totalmente desfacelado. Então, quando alguém aparece para se manifestar, pronto, tem um viés político. E claro que tem. O que não tem é viés partidário. Essa é a questão. Não, isso é certo. Eu queria fazer um comentário que assim, que você sabe quanto mais velho eu vou ficando, eu vou vendo mais complicado que são as coisas, nem mais simples ao mesmo tempo. Assim, é claro, você tem toda a razão. A gente não pode deixar, é uma falha muito grande, uma falha epistemológica até, se a gente não encarar isso como um fato político. Mas é que existem características, mazelas humanas no meio disso tudo, né, que vão se entremeando. E uma delas é o seguinte, tem um trabalho de um sujeito chamado White, que saiu no American Journal of Psychiatry, agora,
junho de 2013, é coisa quente, está saindo fumacinha do artigo ainda de tão quentinho que ele está. Mostrando, o nome do artigo é o seguinte: por que adolescentes com distúrbio de comportamento, né, cometem erros sucessivos. E você vê que é muito comum. E não só adolescentes, né, porque esse trabalho estava focado em adolescentes, mas não quer dizer que só adolescente que é assim. Né? Nós todos somos assim. Em que existe não vou me delongar muito nisso, mas existe um equilíbrio muito delicado entre a parte central do cérebro, a amígdala cerebral, hipocampo e coisas assim, né? E o córtex cerebral. E um equilibra o outro, e um necessita do equilíbrio do outro. Né? O córtex amenizando a amígdala e a amígdala excitando o córtex. Né? E ali existe uma reciprocidade, e é dessa reciprocidade que vem o humor, né, do ser humano. Né? Então, o nosso humor é filho, em parte, da nossa lógica, e a nossa lógica, em parte, é filho do nosso humor. É um trabalho muito bonito que ele faz. E ele mostra o seguinte, que durante a adolescência, ou seres humanos, quando estão em grupos de pares, quer dizer, não tem nenhuma figura referencial para acalmá-los, né, a tendência é de você começar a adotar um comportamento onde você fica muito límbico mesmo, sabe? E nesse limbismo todo, né, as pessoas cometem erros. Olha, eu sei, eu não sei, qualquer pessoa que está me ouvindo aqui que já se separou sabe disso. A melhor coisa do mundo, uma separação, é para enaltecer toda a sua capacidade de falar e fazer besteira. Porque quando você está no auge da discussão e está no auge da separação, e eu até quero levar essa analogia da separação mais adiante até. No início de uma separação, tudo é muito caótico mesmo. Um está implicando com o outro, com o ronco do outro, com o jeito de escova o dente, com o chulé, com tudo. Um não suporta mais o outro. Então começa aquela implicância geral, aquela coisa, e aquilo depois é que vai se solidificando. Aí as queixas do casamento vão ficando claras. Você pode ver que um casal que está no fim de uma separação já tem suas queixas mais claras. Um já está dizendo com mais clareza para o outro o que incomoda, o porquê quer separar e tal. Mas no começo tudo é muito confuso. Né? Tanto é que, como terapeuta de casal, eu acho que uma das coisas mais difíceis de terapia de casal é você pegar um casal em separação no começo, né? E um erro grande é começar a rotular coisas no começo, que você não sabe onde vai parar. Às vezes vai terminar no motel o negócio, outras vezes termina na vara. Entendeu? Na bala. Na bala, né? Vara, eu falei, vara de família. Né? Na vara de família. Pode terminar na bala. Quando termina na vara, é tudo ótimo. Né? Mas eu termino na vara de família, às vezes. Então, você formular um juízo da situação no auge da batalha é difícil. Como, por exemplo, comandantes experientes, sabe? Eu já li livros sobre isso assim, que comandantes experientes sabem que no auge de uma batalha, não é bom você fazer prognósticos, né? É bom você agarrar no seu coqueiro, quer dizer, tentar resolver problemas pontuais ali no momento e deixar com que a situação se aclare. Então, eu acho que essa coisa da polícia, a gente pode levar isso até, digamos, generalizar a coisa. Mas sabe o que eu vi na televisão? Eu vi todo mundo com medo, todo mundo excitado, todo mundo confuso, a polícia confusa, o povo confuso, porque isso é um processo em andamento, ninguém sabe onde vai parar isso. E lembra uma coisa, hein? Polícia é povo. Sim. Eles não vêm de outro planeta. Eles são como nós. É interessante porque quando foi sábado, onde foi? Em Fortaleza, um cara da Polícia Federal mostrou, disse, estou aqui porque eu também formo parte do povo, estou cansado com tudo o que está acontecendo. Agora, sim, não, pode falar. Não. Hugo, se eu sei que você gosta de cinema, se eu fosse fazer uma edição de cinema com isso daí, eu pegaria 2 filmes, um pelo título e outro pelo conteúdo. O título seria, eu faria uma adaptação, que é um filme de 64, 65, que é Paris está em chamas. Que é uma interrogação. Paris está em chamas, e eu colocaria o título Brasil está em chamas, e usaria um enredo do filme Dia de Fúria, do Joel Schumacher, que é de 93, um filme de 20 anos, mas que é muito, quer dizer, o sujeito está preso no engarrafamento, aquele calor medonho em Los Angeles, uma mosca voando ao redor dele, de repente o cara surta, sai do carro e resolve fazer justiça. Agora, se o Lula aparecer, você pode... O Michael Douglas. Se o Lula aparecer, você pode chamar Ali, o retorno. Não, mas você não acha que é mais ou menos esse casamento? Quer dizer, Brasil está em chamas com esse... Quem botou em chama o Brasil foram os políticos, isso que se dizem políticos. E o povo respondeu politicamente como deve responder, como se deve responder politicamente. Então, mas sem dúvida, eu acho que estamos nisso. E você veja que isso nós discutimos várias vezes, que não é uma coisa só nossa.
a desintegração política está em todo mundo. Ao ponto tal que todos os cantos do mundo estão saindo na rua apoiando. É a náusea, né? A náusea está apoiando a gente. A náusea. Então, o que quer dizer isso aí? O que a gente vem falando há muito tempo. Quer estabelecer uma diferença. Por que uma diferença? Porque este sistema de globalização uniformizou tudo. E isso quer dizer isso, colocou tudo no campo da economia. De uma economia que, desculpe você que adora comprar, que é a economia do gadget. De compra hoje e Você me chamou de perua? Não, você que se colocou de perua no outro dia. Se você não lembra, é problema teu. O que acontece? Veja o seguinte, eu tenho um Blu-ray que tem 2 anos e meio. E levei, porque estava com algum defeito, então me disse, que tempo tem o Blu-ray? 2 anos e meio. Parabéns, durou muito. Pomba, cara. Ou seja, é tudo descartável. O carro pega uma batidinha, se desarma todo. Aquela coisa bonitinha. Bonitinha naqueles carros antigos que levavam uma rocha para frente e continuava e nem tinha uma marca no carro. É tudo. E nós nos tornamos assim. Nós somos gadgets de nós mesmos. E isso a juventude está começando a perceber, que o futuro não tem futuro. Estávamos falando o outro dia. Aqui, você escuta na televisão, eu estou escutando só barbáries. 2 economistas falando sobre a grande automatização, mas automação se chama agora, quando você vai colocando máquinas e vai jogando gente fora. É para favorecer o cliente. Agora, pense um pouquinho, só um segundo, não preciso pensar mais. Se todas as empresas automatizam, vão faltar clientes, porque ninguém vai ter mais emprego, que é o que está acontecendo no mundo todo, ou não? Sim. Me entende? Então, o que quer dizer? Nós temos que começar a rever o que é o sistema capitalista. Esse capitalismo que temos aí. Não, qual é o grande problema da humanidade hoje? E vamos a falar a democracia norte-americana. Em 1976, 1% da população tinha 9% do PIB, lhe pertencia. Em 2007, um ano antes da crise, esse 1% tinha 24,4% do PIB. Depois da crise, todo o dinheiro injetado na economia, esse 1% levou 93% desse dinheiro injetado. Quer dizer que hoje deve ter esse 1% em torno de 30% do PIB norte-americano. Isso é democracia. E isso está no mundo inteiro. Imagine Estados Unidos, imagine outros países como deve estar. Quer dizer que um dos grandes problemas que nós temos, já que falamos tanto na economia e que venha a resolver alguém, porque o PT não resolveu, aqui a concentração de rentas continua ou não? Continua. Continua aqui, que ainda se tratou de parar. Imagine em outros lugares do mundo. Que vai fazer a juventude? Se suicidar? Querido, como falava uma revolucionária espanhola, é preferível morrer de pé que viver de joelho. Esse mal-estar passa só gritando, Mário Negão? Não. Aí me recorda digamos assim, um jeito de pensar que é muito do direito constitucional, né? Que assim, não adianta normas, não adianta só leis. O que adianta mesmo são medidas de efetividade, né? Até vale a pena trazer aqui uma grande doutrinadora, né? Chama Ana Barcelos, né? E ela escreve muito sobre efetividade ultimamente, e ela traz uma onda que vai vindo desde a Constituição de 88, né? Que esse pensamento que não adianta você só normatizar, você dizer é proibido pisar na grama, ou fecha a porta antes de sair, ou apague a luz para economizar energia. Não adianta você só criar normas. Por exemplo, um movimento desse é um movimento, eu acredito que normatizador, quer dizer, um movimento que vai, pelo menos deveria ter a intenção de estimular, né, o governo, ou o Estado, como queira, de normatizar-se, buscar novas regras, novos procedimentos, e isso é bom, isso é correto. Mas nenhuma norma, né, sobrevive sem medidas de efetividade.
A Ana Barcelos coloca essas medidas de efetividade em 3 planos, né? É interessante, sempre 3. A normatização infraconstitucional, quer dizer, você cria uma lei, mas depois você precisa de códigos, precisa de regulamentos, precisa de portarias, precisa de outros documentos que possibilitam com que essa ordem se cumpra, né? Então, digamos assim, não pisar na grama. Ok, então agora vamos agora arrumar regras que vão fazer cercas ou que vão educar as pessoas para não pisar por solidariedade, ou seja o que for. A segunda, transparência e publicidade, né? Ou seja, para uma regra funcionar, todos têm que conhecer a razão dessa regra, todos têm que saber como a regra vai falhando, não é? Para poder fazer as correções, porque você não pode pedir uma pessoa para corrigir nada às cegas e não vai esperar que alguém seja um gênio de criar uma regra que seja perfeita e que não precisa ser modificada nunca. Toda regra vai se moldando com o passar do tempo, né? Então, isso é uma segunda. E publicidade significa assim, você não cria regras secretas, regras que as pessoas não saibam qual que é, né? Está aí o povo na rua pedindo transparência, pedindo, quer saber onde é que está o dinheiro, onde é que está isso, onde é que está aquilo. E isso é uma medida de efetividade, né? E, finalmente, existe uma dupla coisa aqui, uma apropriação de verbas apropriadas para fazer essas normas funcionarem. Não adianta você fazer uma medida sobre educação e dizer que toda criança brasileira acima de 6 anos deverá estar alfabetizada até os 8, qualquer coisa, se não sair dinheiro, né, para que isso aconteça, porque nada vai cair do céu, né? Assinar um decreto só não resolve, né? No free lunch, né? Nada vai acontecer de graça. Então, precisa de dinheiro para que isso aconteça, né? E uma outra coisa, finalmente, a última coisa que precisa é que as sanções sejam muito claras. Ou seja, seja muito claro, se você transgredir a regra, qual vai ser a sanção que vai cair sobre você, que tipo de pena você vai cumprir, que sacrifício você vai ter que fazer. Enfim, como que você vai pagar pela sua transgressão? Porque não pode esperar que uma transgressão não tenha uma sanção, porque transgressão sem sanção é só infração. E infração não necessariamente... É contravenção. Né? É contravenção, melhor ainda, não né? tendo uma punição. Então, assim, não vai adiantar, se nós excitarmos o governo a normatizar-se, por exemplo, houve ali uma normatização. Vamos, então, tá bom, então se vocês quiserem, vamos baixar, não vão aumentar o ônibus. Mas lá vem a sanção. Mas não espere dinheiro para a educação, não espere dinheiro para... Claro, porque não tem uma norma depois que vai dizer, não, espera aí, não é bem assim, né? Não é assim, não aumentou o ônibus, agora você fica sem jantar. Não é bem assim, não pode nos tratar como estúpidos, né? Então, assim, vamos estabelecer agora regras secundárias, se quiser, né? Regras secundárias que vão regulamentar melhor a distribuição, as políticas distributivas. Como que esse dinheiro vai parar, onde, com quem e de que forma, né? Então, resumindo, não há normatividade sem efetividade. Nós estamos na fase agora da validade, ou seja, de estabelecer parâmetros para que as nossas normas tenham validade. E validade, no sentido jurídico, é vigência, quer dizer, são normas que estão presentes e podem ser cumpridas e existe um corpo legislador que possa... Blá, blá. Bom, a validade desse bloco acabou o tempo. Nós vamos continuar falando sobre mas só foi ele falou. Ai, que maldade, você falou mal do sistema Vou começar com você no próximo bloco. O Cobras e Lagartos vai fazer um rápido intervalo. Só um minutinho. Me jogou na parede. Já vou acabar com você. Não acabei. Agora... Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, hoje quebrando uma tradição de 10 anos. Nós vamos ter 2 blocos monotemáticos, falando sobre o mesmo assunto, que foi a semana que sacudiu o Brasil, que colocou o Brasil em chamas, que despertou dias de fúria na população brasileira. Hugo Mengarelli, quando as grandes manifestações populares começaram, a forma de comunicação, a forma de arregimentação das pessoas eram os panfletos. Quer dizer, tanto que surgiu o tema panfletário. Nessas manifestações brasileiras, o que valeu a pena o que funcionou foram os famosos gadgets, né? Quer dizer, foi a internet, foi a comunicação virtual. Tanto que uma dessas empresas de consultoria, durante a segunda-feira, que foi o dia da primeira grande manifestação em São Paulo,
eles registraram mais de 70 milhões de comunicações só na cidade de São Paulo, entre manifestantes. Não sei como é que isso foi monitorado, isso deve ser uma estimativa, de qualquer forma, mostra que hoje existe uma nova forma de comunicação. Será que os políticos, enfim, o Estado, o poder, ele está preparado para lidar com esse tipo de manifestação e de arregimentação das pessoas? Bom, Obama já começou, não? Uhum. Estão tentando se apossar dessa Claro. ferramenta, né? Estão tentando se apossar, porque nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, começaram movimentos em luta contra a miséria. Isso Sim. nunca tinha aparecido nos Estados Unidos em toda a sua história, a não ser nos anos da crise, depois do crash em 29, mas isso não se conhecia nos últimos 70, 80 anos. Então, evidentemente que isso, mas aquele slogan que eles vêm vendendo há tempo sobre o perigo, o terrorismo e tudo isso, que transformaram um país asfixiado, um país absolutamente distante do que sempre foi, de alguma maneira, pretendeu ser Estados Unidos, um país liberal, um país aberto. Eu acho que isso aqui vai tocar também, porque todo mundo vai começar a sentir que há algo que se escapa do poder. E nós vivemos um poder totalitário, não só pela questão econômica que a sociedade de mercado dá, sino também porque em todo esse liberalismo vem outro polo aparecer no mesmo lugar. Eu vou te dar um exemplo que realmente é absurdo. Vocês sabem, e aonde veja como nosso legislativo está louco, você sabe que estão por aprovar uma lei da cura gay. Sim. Sabia disso? Pois é. Devia ter cura política, né? Exatamente. A cura política antes que a cura. Não, mas esse mesmo Congresso que vai liberar essa lei, não foi a que liberou a lei contra a homofobia? Sim. Isso não é uma loucura ou não? Me desculpe. Isso é bipolaridade, né? Como? Isso é bipolaridade. É pensamento unário, bipolar. Justamente isso. Bipolar. Eu até depois quero fazer, eu tenho outro pensamento. Tudo bom. Mas Não, continue. mas, então, eles têm que pegar de qualquer maneira. A mim, eu quero fazer uma reflexão, porque também, porque está acontecendo isso, não digo, vai haver uma grande transformação. Não, não. Mas é um aviso. É um aviso isso de que eu tinha escrito, aí depois se tenho tempo leio, mas aquilo de que o gigante está acordando, as pessoas estão dizendo, Isso é que é o importante. gigante está acordando, ou seja, se cansou do verso esplêndido, se cansou da mãe gentil, temos que botar uma lei, temos que botar um pai aqui para parar isto, porque do contrário nós vamos desaparecer, nós vamos ser devorados todos. Então, nesse ponto, esse ponto para mim é importante recalcar, remarcar. Por quê? Porque existiu uma movimentação tal, verdade, de um tamanho tal, que ninguém esperava. Como falei antes, os quatro poderes não sabem o que fazer. Perderam os poderes diante de tudo isso. Agora, me desculpe, você disse que é horizontal, todo mundo disse, mas nenhum movimento se sustenta aí. O movimento se sustenta com liderança. Isso é estrutural. Não é isso é de estrutura. Que haja presidente, que haja chefe da polícia. Isso é por estrutura. Você não tem uma casa que funciona democraticamente, todos iguais. Não, tem que haver alguém... Casa sem parede, sem teto e sem chão, Sim, né? a casinha de Vinícius de Moraes. Me entende? Na Rua das Pombos, número 0. Não, não existe isso. Só canção para o boi dormir, como se diz. E se acabou. Então, eu vejo, uma das coisas mais importantes de todo, eu vejo que os políticos hoje devem entender, de alguma maneira, que acabou, pelo menos para uma boa parte da população. Porque há uma outra parte da população, e isso a mim realmente me chama a atenção muito, que continua por fora. Que continua vendo Feliciano, Edir Macedo. Então, a mim isso me preocupa. Porque este elemento que aparece, cura gay, como
uma lei que só o médico pode dar diagnóstico, ou seja, psicólogo você, porque é médico se salva, porque se fosse psicólogo estaria ferrado, se fosse psicoanalista também. Agora, uma lei que é tipicamente nazista, é uma lei que se usava na Alemanha. Hugo, que é a minha opinião sincera, eu acho que esse cara, com todo o respeito que ele pode ter como deputado, esse cara é um idiota. E acho que... Não, E eu não acho- fale isso. não. Ele não achou o homem certo. Quando ele achar Ele o não homem achou certo, o ele boy. vai Não te gemer. encontrou, então. Não achou você, cara. Vai gemer e falar... Você, vamos imaginar, Mário Negrão, psicoterapeuta, psiquiatra, você vai colocar no seu consultório lá uma tabuleta curuguês? Quem é o profissional Deus do que céu, vai fazer eu isso? morreria de Quem é o vergonha de profissional? fazer Quem que vai fazer Não, isso? que não, Curandeiro? desculpa. Pois é. Não, curar gay com a lei essa que está por ser ditada, só os médicos vão a curar, ninguém mais vai poder curar. Ele é médico. Me entende? Sim. Mas você acha que algum médico vai ser idiota a Não, ponto de não, colocar um eu negócio? sei, Essa concordo, lei é idiota concordo com como- você. como- Mas a mim me parece que essa lei, tanto como a outra, é de tendência absolutamente nazifascista. Eu não tenho a mais Mas, mínima mas dúvida. os nazistas eram idiotas. Com poder e com armas, mas eram idiotas. Não Essa sei é uma se lei tão idiota. assim, E não que... sei, hã? não sei. Essa é uma lei Nem idiota. eu. Acho que Não tem que ser tratada como tantas leis idiotas eu já foram não vejo aprovadas. da no Eu Brasil. vejo um pouquinho diferente. É assim. Norberto Bobbio traz uma coisa que não dá para ser esquecido. Né? Normas têm que se fundamentar primeiro numa teoria de justiça. Né? Senão vira direito positivo, que é isso que você está vendo ali. O sujeito achou que tem que ser assim, então ele vai e diz que a norma é essa, e obedeçam. Né? E tal. Então tem que ter uma teoria de justiça que se articule com a normatividade. Quer dizer, todo mundo que tem filho sabe que se você dá uma régua para o teu filho, ela tem que se articular de alguma forma com os teus valores. E os valores que você está querendo passar para ele. Senão você é só um tirano. Não é? Por isso que assim, essa coisa de dizer que o país precisa de um pai, eu acho isso muito... Mas pera, deixa eu terminar agora. Eu acho isso muito perigoso, entendeu? Porque eu acho que o que uma sociedade busca é Precisa da autonomia. lei, não do pai. Da lei precisa. Não, precisa Mas de a um- lei não o é que o- pai. O que o quer dizer é um norte. É o norte, norte. a lei. Não. Você está confundindo pera, deixa eu falar. com as causas. Não confunda. É importante separar isso. Não estou confundindo nada. Sim, está Eu sei muito confundindo. bem o que eu Não, estou falando. menos. É assim, o que nós estamos falando é assim, que existe... Então vamos citar o Habermas, né? Robert Alexis, que são teóricos mais modernos, entendeu? Que fugiram dessa coisa antiga. E que dizem que a ética, a norma, a moral, as regras vêm de consenso, né? E não vem de opinião de um pai ou um cara que acha, ou nenhuma lei. Você está falando de direito positivo, entendeu? O direito positivo, Hans Kelsen, então o direito positivo é isso, entendeu? A lei é essa, obedece, acabou, entendeu? E ela é inflexível. Não, Né? não é exatamente o que E nós já transcendemos o direito positivo. Mas eu não queria fazer uma regressão para lá, eu queria voltar para onde eu estava. Né? Que é assim, o que a gente pode entender quando a gente vê um feliciano. Não é? A gente vê um feliciano porque existe ali um travestismo da própria, com licença da má palavra, né? Um travestismo da democracia. Porque se você diz, num sentido muito primitivo, você diz que democracia é todo mundo poder falar tudo o que quer. Entende? Não, existem procedimentos. Existe, a lei tem que estar ancorada numa teoria de justiça. Depois vem a teoria da validade. A validade significa que as normas são elaboradas por um corpo de pessoas autorizadas, não a turba. Por exemplo, essa massa de pessoas é muito útil para acordar o governo, mas essa massa de pessoas seria um desastre se eles começassem a ditar a lei. Aí nós vamos voltar para a Revolução Francesa do lado primitivo, dos anos de terror, vamos voltar para os soviéticos, vamos voltar para essa loucura marxista toda. Entende? Não, o povo não manda, o povo fala através do seu governo, senão é turba, não é governo, é tribo. Né? E você não pode ter uma tribo com 200 milhões de pessoas. Toda tribo tem um cacique. Não, mas uma sociedade não é mais tribo. Pois Nós é. evoluímos de tribo. Cacique é para tribo. Né? A não ser que a gente vai para o positivo, lá para o Durkheim, e começa a dizer que agora vão ter só países pequenos. Aí pode ter lá seus ditadores e Mussolini e todo mundo. Mas com 200 milhões de pessoas, não há como você ter um consenso, uma pessoa governando. Então tem que ter regras de validade.
e, finalmente, regras de efetividade. Ou seja, quando você vê um Feliciano, você está dizendo assim, isso é um travestismo da democracia. Porque agora, porque é democrático, todo mundo tem direito a dar sua opinião, então o cara pode falar besteira, palhaço pode ir para... presidente analfabeto pode existir, entendeu? Aí é um vale tudo, né? Democracia não é vale tudo, né? Democracia precisa de procedimento, de ordem. Democracia é a sociedade que amadurece, como um ser humano amadurece. Democracia é administração de recursos, não de paixões, não é? E eu acho que esse é o ponto crítico, esse é o medo que eu tenho desses movimentos. Não. Que é só levantar o Zé Dirceu em cima de um caminhão agora e sacudir as madeixas, né, que vai tudo por água abaixo. Aí nós vamos de novo correndo atrás de um galo, né, que vai dizer para a gente, um Guevara, qualquer coisa, que vai dizer que vai resolver nossa vida e que vai salvar nós todos da miséria. E lá vamos nós para a merda de novo, entendeu? Não, mas eu acho que temos que crescer e saber nos governar. Esse é o risco que se corre quando as coisas não funcionam. Não funciona. Exatamente. Precisa aprender a se governar. Pois é. E se governar, só para fechar meu raciocínio. Sim, mas só quero fechar. Pois é, mas espera aí. É assim, o povo, se quiser dizer que não se sente representado, então que se faça representado. É o que está acontecendo agora. Nós não podemos terceirizar a administração do país para as pessoas depois de dizer que eles estão fazendo mal feito. O povo também é omisso nisso. E isso é a lição que a gente está vendo, que é refrescante, de ver que as pessoas cansaram de ser omissas. Mas, por outro lado, eu acho assim, que, resumindo, grosso modo, a forma pelo menos a forma como eu interpreto isso, o recado que as ruas estão dando é o seguinte, vocês que governam o país, vocês têm que ter medo da gente. Exatamente. Eu acho assim, acho que aquela coisa assim, isso aqui já não é mais a casa da mãe Joana. Angeli mostrou muito bem. Exatamente, tem uma charge do Angeli na Folha de São Paulo desta quinta-feira. Por favor, se você puder. Por favor. Que assim, vocês, quer dizer, políticos pequenininhos perguntando, né? Com quem vocês acham que estão falando? Estão falando. Então, não. Mas como é que o governo... Pois é, o que a gente sente nesse momento, Hugo, é que o governo está completamente... O governo, não é só o governo, a mídia, né, os analistas políticos, os sociólogos, está todo mundo perdido. Ninguém sabe exatamente como interpretar e o que fazer nesse momento. Porque se você bota as tropas na rua, você vai acirrar os ânimos. Por outro lado, se você deixa a coisa correr solta, aí realmente, baderneiros, bandidos, né? Porque né? Tem um saqueadores, monte de caras né? que foram presos. Porque em Vitória, no Espírito Santo, teve arrastão durante os movimentos, imagine. Claro, né? Imagina, aproveitam, claro. Então, quer dizer, o que fazer? Eu realmente fico imaginando na reunião ministerial que a presidente Dilma convocou e que todos os governadores devem estar convocando com seus secretários e assessores agora, quais as estratégias devem estar sendo traçadas para lidar com esse problema, porque a gente nunca viu isso antes. Bom, estratégia da saída, né? Para o aeroporto. Não é por aí. Eu não tenho assim uma vai passar isto, outro, realmente não sei o que vai acontecer, mas eu queria colocar essa questão do pai como algo que viesse estabelecer limites. Porque ele falou tanto de leis, de normas, de renormas, de como funciona, um funcionalismo extraordinário, Mário, eu concordo, você tem um domínio de direito ótimo. Só que nós temos gente que está presa há 6 anos, não foram julgados, e quando são julgados são inocentes. Se engoliram 6 anos dentro como inocentes. Acho que o básico é que as pessoas não acreditam na lei. Ou seja, não temos lei que funciona. É isso que é pena. Entende? Porque você tem um senhor aqui, um cara que vai com um carro a 200 km por hora, passa por cima, arranca a cabeça de 2 meninos, não sei se é filho de deputado ou deputado, e está solto. Me entende? Ou seja, você vê essas barbaridades, o povo está cansado disso. Quando sai à rua, se você pega esta página aqui, quando escuta por que as pessoas estão na rua, estão por justiça, estão por o PEC 37, que agora... Contra os estádios da Copa. Como? Contra os estádios da Copa. Contra o estádio da Copa, contra o problema da saúde. Um cara ficou 8 horas, aí 8 horas ficou esperando para ser atendido. Me entende?
Precisa mais disso. Então, não, me parece que estás doente, meu irmão. Não, ele mostrou isso aqui, vê? Porque realmente muitos brasileiros só pensam nisso. Não, como? Não, sim, você mostrou, cara, como que não? Então você não sabe o que está fazendo. Espera. Só quis mostrar a posição que estamos. Isto me fez lembrar, sabe, aquele comecinho dos portugueses, quando Gilberto Freire, em Casa Grande Cesara, fala. Quando chegaram os portugueses, só pensavam nisso. E para como encontraram as indiezinhas peladas, só pensavam nisso. E você está mais ou menos nisso. Um português direito. Então, eu penso nesse sentido, não? Uma questão muito mais profunda. Não se trata de pequenas coisas, de 0,20 centavos, de problema da saúde, de problema da educação. Há uma questão muito maior que as pessoas não conseguem colocar. Porque se você lê aí, o cara foi porque a velhinha de 82 anos, eu não tenho dinheiro, minha aposentadoria não me dá para comprar remédios. Ou seja, são essas claro, queixas. o que as pessoas querem não cabe num cartaz. Não cabe num cartaz, ou seja, é algo muito maior, tem que ser visto, não sei, nossos intelectuais, nossas cabeças, começar a pensar isso, porque alguém tem que pensá-lo isso, me entende? Alguém tem que tomar isso e poder analisá-lo, não vai ser nem a porrada, não vai ser nem virando as costas, nem dizendo como rebelde, não vamos fazer o mundial de qualquer jeito, não é dessa maneira. Vamos ter que encontrar um caminho onde realmente, se querem falar em democracia, onde possa vir a democracia, talvez é o momento de eu retomar aquela da ditadura democrática, ou seja, de poner um coto a todo isto e estabelecer, não sei quem poderia serlo, mas pelo menos uma possibilidade em que a democracia comece a acontecer a nível social e a nível, justamente a nível de polis, que a polis possa ser um comum e não existir os excomungados da polis, que são os que só vivem passando a mão nos quatro cantos, que é o que aconteceu com esses estádios aí. Pensemos um pouco, porque realmente como o povo não vai sair na rua, Mário? Aqui, nós tínhamos, escuta, isso, não. Você põe palavras na minha boca. Não coloquei palavras, estou pensando em voz alta. Como não vão sair na rua se nós tínhamos o estádio de Atlético mais moderno de América, derrubaram para montar um estádio como a FIFA pedia? Me desculpem, gente, estamos todos doidos. Estou falando, estamos doidos, estamos em um processo de doideira muito grande. Você tem que dar uma parada, não sei qual. Eu temo muito que essa parada seja muito terrível. Que a gente não possamos continuar com o nosso programa e com muitos programas mais. Eu tenho muito medo disso. Você teme por isso que haja que haja uma ruptura dramática após esses acontecimentos, quer dizer, sei lá, golpe de Estado, enfim. Não acredito. Eu não vejo censura, as coisas com tanto radicalismo. Eu vejo assim. Não hoje. Ele me fez uma pergunta. Eu não vejo com tanto radicalismo. Eu vejo o seguinte: primeiro, não pode se confundir a lei com os legiferantes, né? Um país pode ter leis ótimas, né? Mas se não tiver uma máquina estatal e digamos, uma normalidade entre as pessoas, as leis não adiantam. Você sabe que aquela frase que eu adoro, que eu não sei de onde que vem, mas que eu gosto dela, né? Que para o canalha a lei é inútil, né? E para o homem honesto ela é desnecessária, né? Então, nós precisamos de leis enquanto nós não conseguimos nos normatizar, né? Nós só precisamos de pai enquanto a gente não sabe se comportar, né? Depois que você aprende a se comportar, o seu pai é um amigo. Lenin! Lenin também pensava que chegaria o momento... Está pondo palavra na minha boca de novo. Claro, se você disse que não vamos precisar de lei, e como Lenin pensava, Lenin pensava assim... Põe o seu pai aí para funcionar, calma. Não sou nada, eu sou o Mário. Eu não tenho rótulos, eu sou o Mário, eu sou eu. Eu leio todo mundo e tento absorver o que há das pessoas. Bom, me perdi aqui. Sim, nós estávamos falando justamente de o que se fazer a partir de agora. Tá. Assim, o que se fazer a partir de agora é o seguinte: se isso resultar, por exemplo, se isso conseguir excitar, né, dentro do aparato estatal todo um movimento que procura se fazer reformas, a reforma política, a reforma tributária, a reforma do judiciário, se essas reformas saírem,
então esses movimentos vão ter tido um bom efeito sobre nós. Caso contrário, é mais Na verdade, assim, o que você está dizendo, se os políticos, enfim, se o poder dominante entender o recado, chegar e dizer, ó, ou a gente muda, ou nós fazemos a revolução, ou o povo a fará. Se não, caso contrário, vai ser uma turma de 300 mil pessoas como se estivesse dentro de um Maracanã gigante gritando a troco de nada. Entende? Só se emocionando e fazendo escândalo, mas realmente nada acontece. Porque o povo não tem capacidade de se dirigir, o povo precisa do Estado, senão nós vamos para a anarquia. Claro, né? Na verdade, as pessoas não têm uma agenda, não, agora a gente quer isso, isso, isso. Os 20 centavos, enfim, reduzir a tarifa foi apenas o gatilho que disparou tudo isso. Só o gatilho. As pessoas querem, o mal-estar é muito maior. Agora, precisa ver, né? se, por exemplo, o governo agora atual, né, entenda essa mensagem como tal. Porque se eles começarem a sentir isso, começarem a ficar políticos demais e começar a sentir como uma ameaça para a hegemonia deles, ou como é que vão ser as eleições, aí não adiantou nada. O que precisa é assim, hearts and minds, né? Se isso atinge realmente a consciência dele, se isso é possível, né? Eu sei que é possível com seres humanos. Eu sou um ser humano há 66 anos e lido com pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que as pessoas, eu tenho Rousseau dentro de mim, né? Eu acho que as pessoas são boas, né? O que elas precisam é se organizar melhor, né? E amadurecer, né? E saber se dominar, entendeu? E saber atribuir as coisas. Então, as pessoas são boas, sim. Eu não acredito que nenhum desses, com exceção desses ex-revolucionários aí, Dirceu e tudo isso aqui, isso aí para mim são uns canalhas, uns chatos, que estão ali só para encher o saco e já chega deles, já não aguento mais ver a cara deles. Entendeu? Nós precisamos de renovar pessoas novas, pessoas que são capazes de liderar e sem tudo isso. Não é? Então, o que precisava é ver se esse movimento atinge a consciência da mais profunda da Dilma, que a Dilma não é uma pessoa tão ruim assim. Ela pode ter toda essa coisa, mas ela é um ser humano, ela é uma mãe. Entendeu? Dentro dela, deve ter algum lugar, algum canto dentro dela. E foi uma idealista, né? Que diz assim, eu acho que foi mais uma baderneira, né? Que diga assim, eu tenho uma filha, eu tenho uma família, eu gostaria de ser feliz, eu gostaria que as pessoas também fossem felizes. Deixa eu esquecer minha vaidade por enquanto, deixa eu esquecer minha agenda política e agir como um ser humano, como Abraham Lincoln fez. Né? Que por um momento ele deixou de ser político e passou a ser pessoa. Porque eu acho que esse movimento é só lembrar assim, lembrar para o governo, escuta, vocês também são pessoas. Rapidinho, para encerrar. Não, o que quero dizer é o seguinte, eu acho que a lei nunca vai desaparecer, sempre existiu a lei. A lei é algo que mostra o mal-estar não é simplesmente o mal-estar social, o mal-estar estrutural do ser humano. Não acredito no bom sauvage, me desculpe. Isso seria maravilhoso. Os comunistas acreditavam no bom sauvage, eram todos russonianos e não sabiam. Então, não, eu não acredito nisso. Mas eu, sim, gostaria que algum dia a lei funcionasse. Essa é a questão que nós temos, que a lei não funciona. Não adianta fazer todas as reformas que se queira se isso não funciona. Ou funciona só para alguns. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a justiça. Não, assim não. Eu acho que o povo está saindo na rua para dizer a justiça é para todos. Não só os direitos, o dever. Que eles não falam só em direito, falam em deveres também. E não significa que está obrigado a aceitar qualquer dever. Não, pode rechazá-lo, porque não há direito sem dever. Então, isso é o que a mim me parece fundamental na nossa sociedade. Não adianta. Por isso digo, tem que haver algo que bote um limite. Entende? Seria importante que isso fosse democraticamente, mas a democracia hoje nos levou ao fim do mundo, ao fim do poço. Então, como vai ser? Não sei. Mas se a lei não funcionar, me entende? Porque se faz lei para burlar a lei, me desculpe, companheiro, ou se faz lei oposta à que se votou ontem, evidentemente isso é um marasmo. Isso. Então, a mim me dá a impressão que é isso. Okay. Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, provavelmente ainda falando sobre esse assunto, lembrando que o elefante acordou e descobriu que estava preso com um barbante. Até a próxima semana. Se você quer
criticar programas, dar sugestões, entre na nossa página na internet através do site www.fpr.br, tem um ícone da TV da Universidade Federal do Paraná, você pode assistir Cobras e Lagartos antigos ou também entrar em contato com a gente. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Cobras e Lagartos.